Olá, tudo bem? Quero conversar com você sobre ansiedade. Você sabia que o Brasil é o número um no diagnóstico de ansiedade no mundo? São mais de 18 milhões de habitantes que passam por essa experiência. Por isso, nós precisamos falar sobre esse tema, nós precisamos falar sobre esse assunto. E para esse momento, nós escolhemos três perguntas que eu acredito que de alguma forma faz muito sentido para você. E talvez você já tenha em algum momento também se perguntado. E a primeira é: o que é que nós sabemos da ansiedade, afinal de contas? Muitas vezes você já fez isso, né? Você foi buscar o conceito, você foi tentar entender um pouco mais sobre a ansiedade. Provavelmente o conceito que você viu foi exatamente esse: a antecipação do futuro, a antecipação de possíveis situações que podem acontecer. E essa antecipação gera um sofrimento já no momento presente. Muitas pessoas, inclusive, sabem do conceito. Acredito que você sabe, inclusive, não é uma novidade. Mas saber sobre não necessariamente é saber como. Ou seja, você sabe do conceito, mas você sabe lidar com a ansiedade? Mais precisamente, nós vamos encontrar esse conceito lá na CID, na Classificação Internacional de Doenças, ou também no DSM, que é uma sigla inglesa e significa Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Lá não só tem o conceito, como também tem diversos tipos de ansiedade. Mas, sinceramente, não é o meu foco. Eu não quero ficar aqui preso a esses manuais com você. O que eu gostaria, na verdade, era de dialogar de uma maneira que seja esclarecedora. E eu queria fazer isso através da minha prática clínica, baseado, obviamente, em uma ciência. E eu acredito que isso vai ter uma relevância maior para você, para nós. Você sabe como é que geralmente as pessoas descrevem a ansiedade? Talvez você descreva exatamente dessa forma. Se alguém perguntar assim para você: olha, por que você diz ser ansioso? Talvez a sua resposta vai ser assim: pelo meu corpo eu consigo perceber. Porque eu tenho taquicardia, meu coração fica palpitando, fica acelerado, eu começo a suar, eu tenho tremores. Mas aí você também vai acrescentar falando assim: olha, eu tenho ansiedade e eu percebo pela minha cognição, porque o meu pensamento ele é muito acelerado, eu não consigo me concentrar, eu não consigo focar. E muitas vezes alguém já chegou para você e falou: olha, você precisa se cuidar, você está muito ansioso, né? Você está muito agitado. E a gente sabe que existe uma influência no nosso sentir e no nosso agir quando alguém fala, né? Que nós chamamos de comunidade verbal, né? Então, nós conseguimos falar sobre ansiedade através daquilo que nós sentimos, né? Então, quando você relata, você está falando dos sintomas, e quando alguém fala daquilo que está percebendo em você, essa pessoa está percebendo sinais. E geralmente a gente soma tudo isso e a gente descreve a ansiedade. E esse geralmente é o conceito. Não sei se você está se identificando daí, mas me parece que tem sido um caminho que as pessoas têm, de alguma maneira, buscado tanto a informação quanto também uma forma que expressa essa experiência do sentir a ansiedade. Mas a segunda pergunta é: como grande parte dos psicólogos tratam a ansiedade? Eu não sei se você já procurou algum profissional, se você já teve essa experiência, mas provavelmente você já ouviu falar em reprogramação mental, provavelmente você já ouviu falar no controle da mente, provavelmente você também já tentou uma técnica de respiração, uma técnica de relaxamento, ou algum profissional já fez isso com você. Sabe aquela questão também de falar assim: olha, pensa positivo, sabe? Se livra, vamos tentar se livrar daquilo que tem atrapalhado você, que nesse sentido é ansiedade. Talvez essa tenha sido a sua experiência até aqui, né? Ou seja, todas as intervenções são baseadas na ausência da ansiedade, no controle dela ou até mesmo na tolerância, para só assim você poder viver uma vida que realmente importa, para só assim você ter uma vida significativa. E parece que só assim é possível, quando ela parar, quando ela deixar de estar aí com você, quando ela deixar de existir, né? Só que a saúde mental é justamente o contrário. A saúde mental está e consiste em saber lidar com a ansiedade e não na ausência
dela. Isso devolve a nossa humanidade, isso devolve aquilo que você é, um ser humano que não escolhe ter ansiedade, um ser humano que não escolhe pensar muitas vezes no futuro, um ser humano que não escolhe sentir o que muitas vezes você sente, porque isso não é um ato voluntário, mas são as experiências da vida que muitas vezes você inclusive precisou aprender tanto a pensar quanto a sentir o que você sente e o que você pensa. Grande parte dos profissionais tem focado tanto em eliminar a ansiedade que tem perdido a oportunidade de fazer com que você olhe para a sua vida, entre nela e viva de uma maneira significativa. Muitos, inclusive, não sei se também essa é a sua experiência, têm entrado no consultório e saem com uma lista de regras e ficam sobrecarregados. E com razão, porque são exigidos a tarefas impossíveis de serem alcançadas. E agora, pensa aí comigo. Você que talvez há muito tempo e desde que você se conhece por gente, antecipa situações. Você vai deixar de uma hora para outra? Você que tem sentido muitas vezes taquicardia, sudorese, você escolhe ter tudo isso? Acredito que não. E agora olha bem aqui para mim. Tenta não pensar agora em um carro vermelho. Agora não pense de jeito nenhum em um vestido branco. O que foi que veio aí na sua cabeça? Provavelmente você pensou no carro vermelho, você pensou no vestido branco, mesmo eu pedindo para que isso não acontecesse. Isso é uma grande prova de que a gente não pensa porque quer, a gente não controla a nossa mente, muito menos o nosso sentir. Sabe, eu atendi uma pessoa que vem de uma história difícil, uma instabilidade na vida, pai alcoolista, ele não sabia como é que o pai ia chegar em casa, passou por uma crise financeira e ele precisou se reinventar. Agora, já pensou se a mente dessa pessoa não aprende a antecipar possíveis cenários para se proteger e para se planejar? Talvez essa pessoa não teria sobrevivido nesse ambiente que eu relatei aqui para você, mesmo que de forma breve. Talvez essa pessoa não teria se tornado o profissional, inclusive, que é hoje. Espera aí, Jonatas. Você está falando que a cabeça antecipou a cabeça dessa pessoa, então você está falando de ansiedade? Sim, e bendita seja a ansiedade. Ao longo dos nossos encontros, eu acredito que esse caso vai ficar mais claro para você e por que eu estou falando bendita seja a ansiedade. Mas quero que você também preste atenção em algo aqui nesse momento comigo. O problema não é você sentir, o problema não é você pensar, o problema é como você tem se relacionado com esses pensamentos e com esses sentimentos. O que é que você tem feito na presença deles? Se aquilo que você faz tem te aproximado ou tem te distanciado de uma vida que é significativa para você, de uma vida que vale a pena ser vivida por você. Essa é a grande questão. E a terceira pergunta que tem se propagado, né, de certa forma, e que nos ajuda para o nosso diálogo e que provavelmente você também já escutou é: o que é que se propaga da ansiedade? E o que é que a gente escuta? O que é que você provavelmente já escutou? Que a ansiedade é uma doença, é um transtorno, logo precisa ser combatida, precisa ser curada essa doença, precisa ser tratada, para só depois de tudo isso você possa retornar à sua vida, você entre novamente na sua vida para poder viver. Será? Será que esse é o caminho? Será que só existe esse caminho? Honestamente, eu não quero te oferecer o mesmo, eu não vim aqui para te oferecer o mesmo, e sinceramente, como é que você acha que eu estou me sentindo aqui agora? Será que está tudo bem? No sentido de não estar sentindo nada? É claro que não. Eu estou ansioso, a ansiedade está me visitando aqui, porque isso aqui importa para mim, isso aqui é muito significativo, e quanto mais eu me aproximo disso, mais eu me percebo ansioso. Agora, pensa comigo,
se eu esperasse tudo isso passar para viver essa experiência, será que nesse momento eu estaria aqui com você? Será que nós estaríamos desfrutando desse momento, entendendo um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante? Acredito que não. Então, eu escolhi, decidi e me comprometi na presença da ansiedade ser o Jonatas que eu desejo ser. E o Jonatas que eu desejo ser é aquele psicólogo que faz diferença na vida das pessoas e eu espero fazer diferença na sua. No próximo vídeo, nós vamos falar da base científica para tudo isso. E, na verdade, há muito mais que eu quero compartilhar com você. Aqui é só o início.